A revolução open source. Uma nova era de colaboração. A gente vive num mundo movido à tecnologia, né? Tá em todo lugar. Nossos celulares, nossos carros, até a geladeira. Mas você já parou para pensar no que torna tudo isso possível? Por trás das telas bonitas e dos algoritmos complexos, existe uma força poderosa. O software de código aberto, o famoso open source. Open source é sobre colaboração. É sobre compartilhar ideias e construir algo incrível juntos. Imagina um mundo onde qualquer pessoa pode acessar, modificar e distribuir software. Essa é a beleza do open source. Ele quebra barreiras e permite que qualquer um, em qualquer lugar, contribua para o cenário tecnológico. E não estamos falando de um conceito abstrato, não. O open source é a espinha dorsal da internet como a gente conhece. Ele está presente em sites, aplicativos e serviços que usamos todos os dias. Do sistema operacional do seu celular ao software daquela rede social que você adora, o open source está em todo lugar. O movimento open source está mudando o mundo, linha por linha de código. É uma prova do poder da colaboração, da inovação e da crença de que a tecnologia deve ser acessível para todos. Então, se prepare, porque vamos mergulhar no mundo emocionante do open source. Quebrando barreiras. Como o open source impulsiona a acessibilidade e a inovação. Open source é sinônimo de acessibilidade. Ele derruba as paredes que geralmente limitam quem pode participar do mundo da tecnologia. Imagina um estudante lá no interior do Brasil com uma ideia genial para um app. Com o open source, ele tem as ferramentas e os recursos para transformar essa ideia em realidade, independentemente da sua origem ou da sua conta bancária. Mas a acessibilidade é só o começo. O open source é um celeiro de inovação. Quando você tem uma comunidade global de desenvolvedores colaborando e compartilhando conhecimento, as possibilidades são infinitas. É como ter milhares de mentes trabalhando juntas para resolver problemas e criar algo realmente revolucionário. Pensa bem. Quando mais pessoas podem acessar e entender a tecnologia, mais rápido ela evolui. O open source permite que desenvolvedores aprimorem projetos existentes, os aperfeiçoem e criem algo ainda melhor. Essa iteração e colaboração constantes levam a ciclos de desenvolvimento mais rápidos e a inovações que beneficiam a todos. O open source é um movimento global que está mudando a nossa forma de pensar sobre tecnologia. É sobre quebrar barreiras, fomentar a colaboração e capacitar as pessoas a fazerem a diferença no mundo. Impulsionando o progresso. Exemplos reais do sucesso do open source. Beleza, vamos ao que interessa. Como o open source funciona na prática? Vamos começar com algo simples, como se conectar à internet. Você provavelmente usa Ethernet ou Wi-Fi, certo? Ambos dependem de tecnologias open source, que se tornaram padrão no mercado. Lembra que falamos da colaboração levando a produtos melhores? Pega o USB como exemplo. É um padrão aberto, o que significa que qualquer empresa pode criar dispositivos que o utilizem. Isso levou a uma explosão de dispositivos compatíveis, de teclados e mouses, a HDs externos e smartphones. Mas não é só hardware, não. O software que move boa parte da internet, como servidores web e bancos de dados, geralmente é open source. O Apache, por exemplo, é o software de servidor web mais popular do mundo e é totalmente open source. Isso significa que qualquer um, de startups a grandes empresas, podem usá-lo para hospedar seus sites sem gastar rios de dinheiro. Esses são apenas alguns exemplos de como o open source está presente no nosso dia a dia. Da tecnologia que usamos todos os dias ao software que impulsiona os nossos negócios, o open source está fazendo a diferença no mundo. O elemento humano. Histórias da comunidade open source. Por trás de cada linha de código aberto existe um ser humano, um desenvolvedor, um designer,
um escritor, alguém apaixonado por tornar a tecnologia melhor para todos. Eu já conheci tanta gente incrível na comunidade open source, gente com histórias inspiradoras. Tem aquele estudante universitário que criou uma biblioteca open source super popular nas horas vagas. Ou o desenvolvedor experiente que passa os finais de semana mentorando os novatos. Essas pessoas são movidas pelo desejo de compartilhar conhecimento e contribuir com a comunidade. O mais legal é que essas colaborações geralmente transcendem fronteiras geográficas e diferenças culturais. Desenvolvedores do mundo todo se conectam online para trabalhar em projetos que beneficiam a todos. É a prova de que a tecnologia tem o poder de conectar pessoas e promover a união. A comunidade open source é um grupo vibrante e diverso de pessoas unidas pela paixão pela tecnologia e pela crença no poder da colaboração. Eles são os heróis anônimos do mundo da tecnologia, e suas contribuições fazem a diferença na vida de milhões de pessoas. Entre para o movimento. Abrace o open source e ajude a moldar o futuro. O movimento open source vai além da tecnologia. É sobre construir um futuro melhor para todos. É sobre democratizar a tecnologia, quebrar barreiras e capacitar indivíduos a fazer a diferença. Você não precisa ser um gênio da programação para se envolver. Existem inúmeras maneiras de contribuir com a comunidade open source, desde reportar bugs e traduzir documentações, até simplesmente espalhar a palavra sobre a importância do código aberto. Toda contribuição, por menor que seja, faz a diferença. Ao abraçar o open source, você não está apenas usando a tecnologia, mas moldando o seu futuro. Você está se tornando parte de uma comunidade global que acredita no poder da colaboração, da inovação e da acessibilidade. Então, o que você está esperando? Mergulhe no mundo open source. Explore diferentes projetos. Encontre algo que você realmente curta e comece a contribuir. Você pode se surpreender com o que é capaz de realizar. O futuro da tecnologia está em suas mãos. Vamos construí-lo juntos, de forma aberta e colaborativa.